Agora, a gente vai resolver uma questão de PG. E a gente vai resolver a questão 3 da lista de exercícios de vocês. Bom, a questão 3 fala o seguinte: numa progressão geométrica de 4 termos positivos, a soma dos dois primeiros vale 1 e a soma dos dois últimos vale 9. Calcule a razão da progressão. Então, primeiro que ele já fala de uma progressão geométrica, então a gente já sabe que é uma progressão geométrica, né? E aí a gente já pode pensar qual é a característica da progressão geométrica, né? A progressão geométrica, ela é uma sequência que a cada termo a gente vai multiplicar por uma determinada razão. E aí, essa progressão geométrica, ele tem 4 termos positivos e a soma dos dois primeiros vale 1 e a soma dos dois últimos vale 9. Bom, então como que a gente vai resolver essa questão? Eu já sei que é uma PG e essa PG, ela tem 4 termos. Então, é meu A1, meu A2, meu A3 e meu A4, como a gente colocou aqui. Beleza. PG, 4 termos, assim como está falando no enunciado. Então, a gente aqui simplesmente pegou e escreveu isso daqui. É uma progressão geométrica de 4 termos positivos. Então, todos eles são positivos. E o que ele fala? A soma dos dois primeiros vale 1, então A1 mais A2 é igual a 1, e a soma dos dois últimos vale 9. Então, A3 mais A4 vai ser igual a 9. Então, beleza. Essa foi a informação que ele passou para a gente. E aí ele pergunta, calcule, né, a razão da progressão. Então, a gente quer o valor do quê? Do valor Q, né? E aí, o que a gente precisa pensar? Então, eu já tenho essas informações, A1 mais A2 igual a 1, A3 mais A3 igual a 4, tem 4 termos. E aí, eu tenho que olhar para a fórmula geral da PG. Qual é a fórmula geral da PG? AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Por quê? Como é uma PG, eu vou ter um determinado termo que eu vou multiplicar. Então, o A1, o A2 vai ser quem? A1 vezes o valor de Q. Esse A2 eu também vou multiplicar por um valor que é uma constante. Então, cada termo vai ser multiplicado por uma constante, que a gente chama de Q, né? Que é a nossa razão. Então, ele vai ser multiplicado por essa razão e aí vai dar o termo posterior. Então, A4 seria A3 vezes Q, e assim por diante. Bom, a fórmula geral, então, da PG, o que ela vai dar para gente? A N, então, por exemplo, quem é esse cara aqui? A4 seria igual a 1 vezes Q vezes Q vezes Q. Então, seria Q elevado a 4 menos 1, que daria Q igual a 3. Então, isso é a fórmula geral da PG. Como a gente quer achar o valor da razão, e aí quem é a razão aqui? É esse cara aqui. Então, esse cara é o termo que vai sempre multiplicar. Então, é a constante que sempre vai multiplicar um termo, o posterior. Então, esse termo posterior vai ser sempre o anterior vezes essa minha razão. Então, é a constante, né? Que vai multiplicar nessa sequência PG. Bom, o que a gente vai ter que fazer agora, né? A gente precisa achar, a gente tem que A1 mais A2 é igual a 1, A3 mais A4 é igual a 9. Só que assim, a gente tem 4 incógnitas, não vai dar para resolver assim. Então, a gente precisa transformar esses valores em uma incógnita só para ficar, duas incógnitas para ficar mais fácil, né? Da gente poder resolver. Bom, como a gente já tem a fórmula geral da PG, a gente pode calcular quem é A2, quem é A3
e quem é A4. Como assim calcular? A gente pode substituir aqui. Então, por exemplo, quem seria meu A2? Meu A2 é A1 vezes Q elevado a 2, né, que está na posição 2, menos 1. Então, A2 seria A1 vezes Q elevado a 1. Quem seria A3? A3 vai ser, e aí, para não ficar confuso, eu vou tirar isso aqui, né? O que a gente vai ter? Que A3 vai ser A1, o primeiro termo, vezes Q, que é a minha razão, elevado a N menos 1. N é a nossa posição. Então, quem está aqui a gente não está na posição 3, então 3 menos 1 dá 2. E aí, a mesma coisa a gente faz com A4. Quem é esse A4? A4 vai ser A1, né? Então, ou seja, qual é o termo que está na quarta posição? Esse termo aqui, o N dele é igual a 4. Por quê? Porque ele está na quarta posição. Então, meu A4 vai ser o quê? Vai ser igual a 1 vezes Q, que é a razão, vezes 4 menos 1, que é 3. Então, é só a gente olhar aqui. A4 vai ser igual a 1 vezes Q, vezes Q, vezes Q. A4 vai ser igual a 1 vezes Q elevado a 3. Então, agora, o que a gente fez? A gente pegou esses termos e transformou tudo em função de A1 e a razão, né? Que a razão é o que a gente quer descobrir e esse A1 é essa informação que a gente tem. Então, aí agora a gente a gente tinha 4 incógnitas diferentes, né? E agora a gente só vai ter, a gente tem 2 só. Aliás, a gente tinha 4 A's, né? 4 A's diferentes, agora aqui tudo está em função de A1 e em função da razão. Bom, então e agora o que a gente vai fazer? Esses são os A's, né, que a gente tem, então A2, A3 e A4. A gente tem a fórmula geral da PG, a N igual a 1 vezes Q elevado a menos 1. Bom, e aí ele deu essas informações para gente. Então, o que ele falou? A1 mais A2 é igual a 1. Então, é só olhar, ele falou isso no enunciado, que a soma dos dois primeiros termos vale 1. Então, A1 mais A2 é igual a 1. Mas A1 é A1, e quem é A2? A gente não descobriu que A2 era 1 vezes Q elevado a 1, né? A1 vezes Q. Isso vai ser igual a 1. E o que a gente pode fazer aqui? A gente não tem A1 aqui e aqui, então a gente pode botar esse A1 em evidência. Então, eu vou pegar esse A1 e colocar ele em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, o que vai acontecer? Aqui vai ficar 1, né? Porque se a gente multiplicar A1 vezes 1, vai dar A1, que é o primeiro termo. E aí, se a gente multiplicar esses dois, vai dar exatamente essa parcela aqui de cima. A1 vezes Q, que é o que a gente quer aqui em cima. E aí, por que a gente coloca em evidência? Porque a gente quer isolar esse termo, esse é 1. Se a gente isolar esse termo, depois a gente vai conseguir fazer a operação melhor. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse A1 e coloquei ele em evidência. O que eu vou botar em evidência? Vou botar ele lá multiplicando uma parcela dentro do meu parênteses. Então, esse A1 vai multiplicar quem? 1 para dar 1, né? Aqui em cima. E aí, ele tem que multiplicar aqui para dar essa segunda parcela aqui. Beleza, coloquei ele em evidência. O que eu posso fazer? Agora, essa parcela aqui, ela não está multiplicando? Se ela está multiplicando, a gente pode passar para o outro lado dividindo. Então, no final das contas, o que vai ficar? 1 é dividido por 1 mais Q. Eu peguei toda essa parcela aqui e dividi. Lembrando que a gente só pode passar o que está multiplicando, então tem que passar a parcela inteira. Como aqui a gente tem multiplicação, a gente vai jogar toda essa parcela para o outro lado, dividindo, ok? Então, eu isolei esse A1 aqui. Beleza. Então, dessa primeira condição, eu achei que A1 é igual a 1 sobre 1 menos Q. Só que aí a gente tem outra condição, porque ele fala que a soma dos dois últimos números vale 9. Então, o que isso significa? Quem são os dois últimos números? É a 3 e a 4. Então, a 3 mais a 4 vai ser igual a 9. Beleza.
Quem é a 3? A gente já descobriu quem é a 3. A gente colocou em função de A1 e Q. Então, a 3 vai ser A1 vezes Q elevado a 2, mais a 4 vai ser A1 vezes Q elevado a 3. Isso tudo tem que ser 9. Assim como a gente fez no anterior, né, de deixar esse A1 em evidência, a gente vai fazer aqui. E por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente tem duas parcelas iguais, a gente pode igualar. E é o que a gente quer fazer. A gente também quer deixar o A1 em evidência para a gente poder depois igualar dois A1s. Como eles são iguais, a gente vai poder igualar as parcelas. Então, novamente, eu vou colocar esse termo aqui em evidência. Quando eu colocar esse termo em evidência, vai ficar o quê? Aqui é só a gente multiplicar. Então, 1 a 1 vezes Q ao quadrado vai dar exatamente a parcela de cima. E se a gente multiplicar esse A1 vezes Q elevado ao cubo, vai dar exatamente essa parcela de cima. Então, beleza. Coloquei em evidência e aí eu tenho esse termo aqui. Aí, vocês podem ver de novo. Tá, beleza, não está multiplicando? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa parcela inteira e passar para o outro lado dividindo. Se eu faço isso, eu vou obter o quê? Que A1 vai ser igual a 9 dividido por Q2 mais Q3. Então, agora eu tenho essa primeira parcela aqui e eu tenho essa segunda parcela aqui. Mas olha só, esse cara não é A1 e esse cara não é A1, então essas duas coisas não são iguais. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode igualar. Mas por que a gente quer igualar? A gente volta no enunciado. O que eu quero achar no final das contas? Eu quero achar a razão da minha progressão. Eu quero achar esse termo aqui. E é isso que a gente está procurando. Então, como a gente tem duas parcelas iguais, ou seja, A1 igual a 1, né? A gente iguala os dois. Quando a gente igualar, o que a gente vai ter? Que esse termo aqui vai ser esse termo aqui. Então, é só igualar. Aí, beleza. O que a gente faz para resolver isso? Porque parece confuso isso daqui. O que está acontecendo aqui? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar, né, é que a gente pode passar essa parcela para cá e essa parcela para cá. Então, a gente pode multiplicar cruzado. Então, a gente some com os denominadores fazendo isso. Porque se a gente multiplicar cruzado, o que vai acontecer? A gente vai ter 1 vezes Q elevado a 2 mais Q elevado a 3. Então, a gente tem essa parcela aqui. Isso daqui vai ser igual a 9 vezes essa parcela aqui de baixo, que é 1 mais Q. Igualei. Ok. Aí vocês podem chegar naquela hora. O que eu faço aqui? Meu Deus. Como que eu vou resolver uma função do terceiro grau? Na verdade, assim como a gente estava fazendo antes, a gente pode pensar em fazer aqui. Porque eu tenho um Q2 e um Q3. Então, eu posso pegar esse termo maior e colocar em evidência. Como assim em evidência? Se eu coloco esse Q2 em evidência, ele vai ficar multiplicando o quê? 1 mais Q. Exatamente assim como eu coloquei nessa parte de baixo. Então, Q ao quadrado vai multiplicar 1 mais Q. Mas como assim? Se a gente multiplicar esse por esse, vai dar exatamente Q ao quadrado. E se a gente multiplicar esse por esse, a gente vai encontrar Q ao cubo. Então, eu coloquei esse termo em evidência. E se eu fizer a distributiva, né, multiplicar os termos, eu vou encontrar exatamente a parcela de cima. Cara, por que eu fiz isso? Olha só o que aconteceu. O que apareceu aqui? A gente tem 1 mais Q de um lado multiplicando e a gente tem 1 mais Q do outro lado multiplicando também. Vamos pegar esse 1 mais Q e colocar no outro lado dividindo? Se a gente colocasse esse 1 mais Q no outro lado dividindo, a gente poderia o quê? Cortar os dois. Então, a gente tem 1 mais Q dos dois lados. Então, se a gente tem 1 mais Q dos dois lados, a gente pode cortar. Sempre lembrando que é porque aqui a gente tem multiplicação. Então, a gente tem o 9 multiplicando 1 mais Q, e aqui tem Q ao quadrado multiplicando 1 mais Q. Então, como a gente tem uma multiplicação, a gente pode cortar os dois lados, que seria a mesma coisa de pegar esse 1 mais Q e passar para o outro lado dividindo.
Então, como a divisão teria tanto o mesmo número em cima e embaixo, a gente poderia cortar. Então, a gente vai ter, no final das contas, que q ao quadrado é igual a 9, né? E aí, se a gente fizer a raiz, vai ser mais ou menos raiz de 9. E resolvendo isso, como essa razão só pode ser positiva, né? Porque só temos termos positivos, então significa que cada termo vai ser maior do que o outro, esse meu q vai ser igual a 3. Então, o que isso significa, né? Que cada termo aqui, ó, eu vou multiplicar por 3. Então, cada termo multiplica por 3 e por 3. Então, para resolver essa questão, o que a gente precisou? Bom, a gente usou a fórmula geral da PG. Qual é a fórmula geral da PG? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Só com essa informação, a gente conseguiu achar todos esses a's e sempre lembrando, esse índice aqui é a posição que a gente está. E esse a aqui é o valor na posição. Então, o valor na posição 4 é o A4. O valor na posição 1 é o meu A1. E aí a gente tem que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Bom, é isso, né? Tem mais outras duas questões de PA, uma de PA e outra PG na lista de vocês. Não deixem de fazer, tá? E qualquer coisa, podem tirar dúvida.